eu vou vivenciar mais o meu lado capricorniano, que é ser prática, que é trazer para esse estudo o que eu vivenciei, o que eu estou vivenciando no meu dia a dia. E segundo o meu amigo, irmão, companheiro e colocador de A Gente na Fogueira, eu vou falar com o que a voz do silêncio, Otávio, para quem não sabe. Eu vou falar o que eu entendi, o que eu vivencio da voz do silêncio na minha vida. Esse livro é muito simples. E justamente por ele ser simples, ele se torna difícil. Porque a vida é simples. O difícil é ser simples. É a história de um mestre que diz para um discípulo. Então, cada vez que eu sentar e eu me silenciar e eu ouvir a voz que vem de dentro, eu vou estar escutando esse meu mestre interno, que é a voz do silêncio e que é a resposta que vem a todos os meus questionamentos, como o Otávio falou no princípio, do processo do viver. Eu posso começar, e o que veio na minha mente quando eu comecei a ler esse livro, ser curioso e ser interessado. Uma pessoa que é curiosa, ela vai buscar muitas coisas e por isso às vezes pode se tornar superficial. Ela vai buscar muito intelecto, ela vai buscar muito o conhecimento cognitivo. E vai ter conhecimento de tudo, de bibliografias, vai saber citar frases, vai saber citar situações, enfim, tudo aquilo que está aqui escrito. O livro é pequenininho, ele cabe numa bolsa e a gente pode levar ele para qualquer lugar. Então, quando eu vejo esse ser curioso e me torno superficial, eu estou só buscando o conhecimento. E a partir de um tempo na vida da gente, a gente começa a discernir o que é conhecimento e o que é sabedoria. Para mim, então, o ser curioso pode ser, estar relacionado com a doutrina do olho, com o intelecto, com o mundo fenomênico, com os nossos pés firmes aqui e eu vivendo a minha sobrevivência. Se eu busco ser interessado, se eu busco esse lado, eu estou buscando um conhecimento, um aprofundamento. Estou buscando ir a fundo. Um conhecimento profundo daquilo que vem de dentro. Então, eu posso dizer, é o que eu entendi, e vocês me corrijam, e a gente pode debater, que o ser interessado está relacionado com a doutrina do coração. A doutrina do coração é um caminho muito fácil, mas é muito difícil e muito perigoso, porque vai incorrer em vários erros. Quando a gente fala coração, a gente sugere que é uma pessoa emotiva, é uma pessoa mole, é uma pessoa mansa, mas não, é uma pessoa consciente, é uma pessoa que está ali, que sabe discernir, que sabe trazer o que ela pensou para o coração, filtrar e retornar. Então, essa é a doutrina do coração. Então, nós temos dois caminhos, a doutrina do olho e a doutrina do coração. Esse livrinho é um tratado que contém dispositivos, que cada vez que a gente lê um aforismo, um sutra, ele desperta, começa pela curiosidade, mas você pode ser interessado e aprofundar. Então, são dispositivos que são acionados na nossa vida. É muito fácil a gente discutir isso aqui agora. Tudo muito bonito, nós estamos numa harmonia, num ambiente. Mas e lá fora? Como é que eu vou aplicar esses sutras lá fora? Esses aforismos num trânsito? A gente sempre fala isso, né? Nas reuniões entre os membros. Como é que eu levo esse conhecimento lá para fora? É a minha vivência. Então, eu conheço aqui, eu vivencio lá. O meu intelecto aqui, eu filtro e levo para as minhas atividades lá fora. Então, são dispositivos que são acionados, que são
estimulados para que a gente possa vivenciar isso no meu dia a dia e que não deve ser interpretado ipsis litteris. É vivenciar. Como é que eu sinto essa frase, esse sutra no meu dia a dia? Por isso, é um caminho perigoso, porque incorre em erros. E aí ele começa, a parte que me cabe, e que é o que ele quer se tornar. Um yogi, ele diz assim: não creias que te sentado em florestas escuras, em orgulhosa reclusão, afastado dos homens, não creias que a vida alimentada de plantas e raízes, saciada a sede com a neve da grande cordilheira, não creias, ó devoto, que isso te levará à meta da libertação final. É muito fácil eu me recolher e ir lá para a montanha e vivenciar o resto da minha vida. A senda, percorrer o caminho, é fácil. Mas eu não vou alcançar a iluminação. Por quê? Porque eu não tenho os meus desafios. Lá, tudo está contribuindo. Mas eu não tenho desafio para que eu possa exercitar, como a Jo disse. Né? Eu não tenho outro para poder acionar alguma coisa em mim e eu aprender e apreender. Então, esse caminho também não me leva lá. Por outro lado, se eu forjar o meu corpo físico, eu ficar só no meu lado físico, eu também não vou conseguir, que é o que ele diz no aforismo seguinte, quando ele diz: não julgues que partir os ossos, rasgar a carne e os músculos te unirá ao teu ser superior, ser silencioso. Não julgues que quando estão vencidos os pecados da tua forma grosseira, ó vítima das tuas sombras, as sombras são os nossos corpos físicos. Então, é o meu corpo físico. O teu dever está cumprido para com a natureza e com o homem. Então, nem 8, nem 80. Eu pego o conhecimento, eu filtro e eu retorno. Ele volta puro. Nós somos seres puros. Nós estamos... eu esqueci a palavra. Nós estamos cobertos com as impurezas da personalidade, com os venenos da personalidade, que enquanto é o ego, é o egoísmo. Enquanto esse ego e esse egoísmo persistirem e trabalhar na minha personalidade, eu vou estar incorrendo em todos os pecados e eu me perco no caminho. Então, é preciso estar atento a isso. É a vigilância, é o estar diuturnamente na vigilância, mas sem julgamento e sem crítica comigo. E uma coisa que eu aprendi a duras penas, e eu compartilho com vocês, é que não somos nós brasileiros que somos corruptos, não somos nós seres humanos que somos isso, sou eu. Quando eu puxo a responsabilidade para mim, fica mais fácil de observar que o caminho é meu. Ele é uma unidade, mas o caminho, ele é solitário. Eu estou com meu irmão, mas o aprendizado é aqui, ó, porque eu, aprendendo tudo isso, eu sou capaz de me conhecer e aí poder auxiliar. E poder divulgar e ser fraterno. Isso é isso, mas é a minha responsabilidade. Fica mais fácil quando eu puxo para mim essa responsabilidade. Próximo. No aforismo seguinte, ele diz assim: semeia boas ações e colherás os seus frutos. A inação no ato de misericórdia se converte em ação no pecado mortal. A omissão. A gente deve agir sempre. Estar pronto a auxiliar, a ajudar. Que seja com um aperto de mão, que seja com um olhar. Quem não tem nada a oferecer tem um ombro. Ombro todos nós temos. Então, estar sempre solidário, sempre pronto a ajudar. Assim eu entendi. No aforismo seguinte, aí ele vem com tenha paciência.
como quem não teme fracasso nem corteja o êxito. Fixa o olhar da tua alma na estrela cujo raio és. Nós somos deuses em potencial. A estrela chamejante que brilha nas escuras profundidades do ser permanente nos ilimitados campos do desconhecido. Tenha paciência. Haja hoje, vivencia hoje, porque assim a gente vai estar se preparando para o amanhã, mas com as experiências do meu passado, mas limpando essa experiência. Eu vou vivenciar o hoje, eu vou agir no hoje, de olho no amanhã, porque o que eu planto hoje, eu vou colher amanhã. Eu vou esquecer de mim para dar lugar ao outro. Um aforismo que me deixa, que é muito... Aliás, todos esses da Senda do Coração, eles são um bálsamo. E por ser um bálsamo, eles nos faz com que eu reflita cada vez mais. E me esteja mais, deixe de ser curioso e passo a ser mais interessado. Aliás, esse é o propósito de todo esse seminário, a gente se tornar mais interessado na voz do meu mestre interior, que é a voz do silêncio. O aforismo 139. Se quer escolher suave paz e descanso, ó discípulo, planta as sementes do mérito nos campos das colheitas futuras. Aceita as dores do nascimento. Aceita a encarnação. E quando eu aceito, eu agradeço. E quando eu agradeço, eu me contento. E quando eu me contento, eu vivo, eu entendo, eu vivencio o meu Dharma. Como o Otávio disse, se eu vim para ser um professor, eu vou ser um professor. Se eu vim para lavar louça, eu vou lavar louça. Eu vou vivenciar esse meu Dharma. No sutra seguinte, eu fui pulando e eu coloquei os sutras que eu achei mais, que me tocaram mais, né? E que me fizeram refletir mais. Porém, se a doutrina do coração for elevada demais para ti, se precisas te auxiliar a ti mesmo e receias oferecer auxílio aos outros, então, ó tu de coração tímido. Eu passei 7 anos em silêncio. Timidinha pra caramba. Acautela-te em tempo. Contenta-te com a lei da doutrina do olho. Ainda tenha esperança, pois se o caminho secreto não é acessível hoje, amanhã estará ao teu alcance. Saia do curioso e vá para o interesse. Aprende que não há esforço, por pequeno que seja, quer no bom sentido, quer no mal, que possa desvanecer-se no mundo das causas. Mesmo a fumaça desperdiçada deixa o seu rastro. Uma palavra brusca dita em vidas passadas não se perde, mas sempre retorna. A pimenteira não produz rosas, nem a prateada estrela do jasmim se torna espinho ou cardo. E aí, prosseguindo, eu faço 1 minuto de silêncio para vocês entenderem esse sutra e refletirem. Prosseguindo, para finalizar, ele diz assim, cadê? Sê humilde se queres adquirir a sabedoria. Sê mais humilde ainda quando a tiveres adquirido. Não há limites para quão longe a gente pode chegar. Quanto mais eu aprendo, mais eu tenho a aprender. Quanto mais eu amo, mais eu tenho para amar. Quanto mais eu vivencio, mais eu tenho para vivenciar. A voz do silêncio é a tua voz interna. Então silencia, para e ouça. E eu queria só terminar com uma frase do Krishnamurti, na última revistinha da Teosofia, que ele diz assim: não é o silêncio cultivado pelo pensamento, é o silêncio da inteligência suprema. O que não é tocado pelo pensamento,
pelo empenho, pelo esforço. Tocamos o sagrado, tocamos a voz do silêncio. Ouvis a... Só um pouquinho. Não acabei. É porque eu me emocionei. Ouvir a voz do silêncio é compreender que do interior vem a única orientação verdadeira. E eu entendi. Pode aplaudir. Agora pode bater o mão. Obrigada.